Boa noite. Este é um Floripa em Foco especial, na semana que começou em meio a uma enorme perplexidade da população de Florianópolis, de Santa Catarina e de todo o Brasil, com a morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, aqui em Florianópolis, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Esperávamos que essa perplexidade pudesse ser enfrentada por meio do debate, por meio das informações que a mídia pudesse oferecer, mas aparentemente foi um tema que a mídia preferiu esquecer. Raramente ele foi tratado e sempre com muito menos espaço e muito menos profundidade do que seria necessário. Por isso, a TV Floripa se sentiu impelida a promover espaços de debate sobre esse assunto e hoje nós contamos com o nosso desembargador Lédio Rosa de Andrade, do Tribunal de Justiça em Santa Catarina, que vai conversar conosco sobre esse tema. Seja bem-vindo, desembargador. É um prazer para nós poder contar com o senhor aqui. O prazer é todo meu, uma satisfação participar de um programa aqui na TV Floripa e poder conversar sobre um assunto tão sério, tão importante para a sociedade florianopolitana, catarinense e brasileira. Então, o tema da morte do nosso reitor, ele tem um impacto enorme pela forma como ele aconteceu, mas ali no ato que aconteceu na universidade, o nosso Nelson Vendequim, ele falava assim, muitas mãos estavam empurrando ali o nosso reitor para o abismo. Como é que o senhor interpreta isso? O que essa situação está aparecendo para nós? Eu acho que o senador Vendequim está absolutamente certo, né? Porque as pessoas normalmente interpretam a questão da coação, da violência, de uma forma muito direta, e o jurista é o especialista em interpretar dessa forma restrita e incompleta, ou seja, coação é só se tem um revólver na cabeça, se tem sangue, né? Sangue à vista. Quando, na verdade, existe, vindo da sociedade, vindo da estrutura, vindo do Estado, coações poderosas e que levam as pessoas a agirem de várias formas. Por exemplo, existe coação maior do que a coação da fome? Existe coação maior da coação da miséria? Quando uma pessoa age coagido por esses tipos de situação, normalmente não são interpretados como o resultado de uma outra violência muito mais grave do que a própria violência específica, né? Fotografada, vamos dizer assim. E no caso do reitor, evidentemente, foi isso que aconteceu. O Cal, como a gente chama os amigos, né? Ele era uma pessoa digna, com seus defeitos como todos nós, mas que deu a vida para a sua carreira, para a sua forma de agir, para a universidade, e isso simplesmente, né, é destruído em segundos. E depois disso, a pessoa é tratada como um bandido perigoso condenado. Quer dizer, o que fizeram com ele, de levar para a penitenciária, tirar a roupa, fazer análise íntima, fazer a análise do seu ânus para ver se não tinha nada escondido, acorrentar as pernas, acorrentar as mãos e jogar na cela de segurança máxima do Estado, isso é de uma violência que mais do que coage a pessoa, isso é um verdadeiro assassinato simbólico. Então, e ele mesmo teria afirmado num bilhete, segundo houve comentários que surgiram no meio da Polícia Civil, de que a morte dele teria sido decretada exatamente pela prisão dele, ou seja, ele viveu aquilo como uma morte pessoal. Ele contava também dessa coisa da vergonha que ele sentiu por estar exposto a esse tipo de situação que o senhor está referindo. O bilhete fala, inclusive, mais especificamente, que a morte dele foi decretada quando baniram, expulsaram ele da universidade, né? Esse ato de banir foi violento demais para ele, não só a prisão, ele escreveu mais sobre a questão de ser banido da universidade. E o Cal, ele era uma pessoa que ele não tinha medo da morte, ele era um combatente, ele era uma pessoa que desde a juventude enfrentou a ditadura militar e corremos risco de vida junto, ele nunca teve medo disso, né? Só que o que ele tinha era a valorização da sua história. Ele tinha a valorização da sua dignidade, ele tinha como o motivo de viver a luta pela democracia, pelo diálogo, pela evolução da sociedade da nossa espécie, entende? E quando tudo isso foi tirado dele de uma forma brutal, ele tinha que reagir como um combatente que era. Ele tinha que fazer algo, ele foi posto
né, diante da injustiça mais terrível que existe. Ele foi posto diante do terrorismo de Estado. E como reagir? O que ele podia fazer? O cara era uma pessoa muito inteligente, leitor de Shakespeare, leitor de Machado de Assis. Ele sabia que a mídia não ia permitir que ele provasse a sua inocência. Ele sabia que já estava execrado, ele sabia que não tinha mais retorno. Então ele usou a única arma que tinha, que era a tragédia. Eu tenho certeza, como um leitor de Shakespeare, que ele no íntimo sabia: a única arma que eu tenho para poder, nessa histeria coletiva que a sociedade brasileira vive, nessa estupidez de manipulação midiática que nós vivemos, ele sabia que a única forma de reagir e de chamar a atenção das pessoas para que pensem um pouco era a tragédia. E foi por aí que ele foi. Essa é a forma que eu analiso, né? Então, convém que as pessoas que estão nos assistindo saibam que o senhor tem formação em psicologia, com doutorado em psicanálise, o que nos ajuda também a pedir um tipo de abordagem para esse tema que facilita a gente compreender, tanto do ponto de vista psicológico, a vivência que teve o nosso falecido reitor, quanto a forma como a sociedade está vivendo esse tipo de situação. Quando o senhor chama de histeria que a sociedade está vivendo, estou supondo que seja essa coisa de haver um uso abusivo nos meios de comunicação desse tipo de notícia. Eu estou lembrado que há uma informação de que a primeira notícia publicada na mídia sobre o aprisionamento do reitor ocorreu cerca de 6h30 da manhã, ou seja, aparentemente a mídia sabia que ia haver essa situação, foi cobrir isso praticamente ao vivo. Esse uso da mídia, como é que o senhor avalia essa relação da mídia com as iniciativas judiciais? O que eu vejo é que essa histeria se dá pelo sentimento mais absurdo, fundamentalista que toma o Brasil hoje, que é o do linchamento. A população quer linchamento, ela quer aquela justiça da hora, imediata, não sabendo que qualquer um de nós pode ser vítima disso, né? Então, essa ideia do linchamento, para você ver, eu recentemente eu vi no Facebook uma pessoa que eu conheço, condenada, foi presa, condenada por assalto à mão armada, se manifestando sobre um ladrão de galinha, pedindo lixamento, tem que matar, porque ladrão bom é ladrão morto. A pessoa que estava pedindo lixamento de um ladrão de galinha tinha saído já da prisão por roubo à mão armada. Olha, isso é como se diz provavelmente, só Freud para explicar. Isso é histeria, né? E a mídia hoje se aproveita disso. Tanto que o que está sendo feito é uma inversão de valores brutal, de conquista da humanidade em termos de respeito, de contenção do Estado na sua violência punitiva, que é exigir que uma pessoa seja considerada inocente até que haja um processo democrático em que se respeite o contraditório, em que se respeite a ampla defesa. Depois disso, se usa a prisão como o último dos recursos, como o último. Quer dizer, o juiz, quando vai condenar um réu, ele tem que ver se não há umas penas alternativas para usar, e só vai usar a prisão quando for a última das alternativas. Isso é a lógica do sistema. Não, hoje a pessoa, no primeiro ato, na primeira desconfiança, não é nem desconfiança, no primeiro desejo de um delegado, que por algum motivo ele quer prender uma pessoa, a pessoa já é presa e tratada como um criminoso condenado. A sua vida é destruída. Olha, você talvez não saiba, mas a polícia invade as casas das pessoas com metralhadora, com fuzil, aponta para crianças, aponta para adolescentes, prende o pai dessas crianças, desses adolescentes na frente deles, acorrenta na frente deles e leva a pessoa na frente deles e depois a pessoa é declarada inocente pela justiça. Quem que repara isso? Isso de forma irresponsável, porque não precisa. Uma pessoa como o Cal não ia reagir. Ele não ia agredir um policial. E nem os outros 6 que foram presos. Então, para que algemar? É só para se exibir, é só para mostrar força, é só para mostrar prepotência. Não há um motivo legal. E há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que ninguém respeita, a nossa Corte Máxima, que diz que não pode algemar. Está lá uma súmula vinculante, inclusive. Então, com que direito eles fazem isso com uma pessoa? Não há direito aí. Isso que é importante falar. A polícia tem direito de prender. O bom senso, qualquer pessoa de bom senso sabe que o corrupto tem que ser processado e tem que ser preso. Ninguém defende a corrupção. Só que agora se inverte. A pessoa que pede democracia está sendo posta como defensor de corrupto.
Olha que maldade isso. Ninguém aqui defende corrupto. Agora, vamos respeitar as pessoas. E quando chegar a prova concreta, material, em juízo, com direito de defesa, aí você vai lá no final da história e prende. Agora, inverter isso é fascismo. Fascismo não é uma palavra, fascismo é ação. E as ações que hoje determinam a vida pública do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Brasileira, em grande parte, é fascista. Felizmente, eles não são a maioria. Tem juízes democráticos, promotores democráticos e policiais, tipo índole democráticos também. Mas se a gente não reagir, nós vamos perder, eles vão tomar conta. Então, o uso espetaculoso do aprisionamento talvez seja uma das armas políticas mais fortes que a gente esteja vivendo hoje no Brasil. Quer dizer, acaba acontecendo uma espécie de presunção da culpabilidade. Exatamente. Não é isso? Alguém dizia dias antes da morte do nosso reitor, não, se ele foi levado à cadeia é porque alguma coisa errada ele terá feito. Exatamente. E houve quem corresse até no momento da morte em dizer assim, declarou-se culpado com a morte. Quer dizer, há uma presunção de culpabilidade. Como é que a gente lida com isso? Isso é o que eu chamo de histeria, né? A gente tem que, no processo civilizatório, né, a cultura, o desenvolvimento da cultura, ele tem altos e baixos, né? Essa ideia de um futuro construído linearmente, sempre evoluído, não, a gente sabe que não é bem assim, né? Eu acho que uma das contribuições da psicanálise mais importante para a humanidade é a sua filosofia sobre a cultura, né? De mostrar o que o ser humano é capaz de fazer de maldade, de loucura e de aceitar isso como normalidade, né? Quer dizer, eu acho que o que a psicanálise fez de mais importante é mostrar que a normalidade é um mito, né? E o que nós estamos vendo hoje é exatamente o que está virando normal é a violência, o que está virando normal é o fundamentalismo, o que está virando normal é o terrorismo de Estado. E isso é o que caracteriza qualquer sociedade em crise. O que aconteceu nas grandes hecatombes da nossa história recente, né? A Alemanha de Weimar, a Itália pré-mussoliniana, é uma sociedade coletivamente histérica, né? Que aceita a barbaridade como o normal, como o certo, como o justo, como o correto. Isso se instala a ditadura perfeita, porque é uma ditadura terrível, uma ditadura pior do que a dos militares, só que é feito em nome da bondade, é feito em nome da justiça. E se a população não se atentar para isso no momento certo, nós estamos indo diretamente para uma nova hecatombe que não se sabe o que vai acontecer. É um ambiente que se instala. É um ambiente a gente pode perceber que tem um ambiente que se instala, que inclusive acaba colocando como um conjunto de iniciativas o fechamento de museu, não é? Esse ressurgimento da tese da cura gay, por exemplo, nesse momento lá, pressionando o Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, você tem de fato um ambiente que acaba gerando uma dificuldade. E eu acredito, desembargador, que seja nesse momento a importância de afirmar a necessidade da crítica aos atos realizados. Tá certo? Nós precisamos, como cidadania, fazer. Como é que o senhor vê isso? Assim, a cidadania deve fazer crítica a esse tipo de ato realizado? Eu acho que seria quase que legítima defesa. Nós estamos num ataque frontal à democracia que nós temos que reagir, mas reagir com palavras, reagir com críticas, reagir com discussões, porque se nós deixarmos passar, logo à frente nós vamos ter que reagir com armas. Não vai ter outra solução. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi exatamente a reação de um mundo que queria ser livre contra a barbárie total. E como é que Hitler começou? Eleito pelo povo. E começou assim. Eles começaram a fazer eugenia, no caso não somente gay, porque eles também faziam, mas de pessoas com deficiência física, contra judeu, e começaram logo em seguida... Negra. A população negra, os ciganos, logo em seguida começaram a queimar livro, logo em seguida começaram a queimar pessoas. E vai acontecer de novo. Inclusive fechando museus. Inclusive fechando museu, livrarias. O que há de democrático, que é a pluralidade. Porque a arte tem que ser plural.
né? A arte que não é democrática não é arte, ela não se estabelece como arte. Então, os primeiros que eles atacam é isso, são as pessoas. O poeta, quantos poetas foram assassinados? Garcia Lorca foi assassinado na Espanha e tantos outros. Né? O que mal pode fazer um poeta se ele não usa revólver? Ele usa caneta e papel? É a ideia, né? Então, nós temos, é a hora, ou agora, a sociedade brasileira conversa, exige respeito, ou o nosso futuro é incerto. Esse é o que eu penso, estou muito convicto disso. Perfeito. Nesse sentido, a TV Floripa, como um serviço à sociedade, informa que no domingo, às 11 horas da manhã, haverá um ato ecumênico na capela da universidade, exatamente em virtude da morte do nosso reitor, e há um debate todo que acontece ali sobre as condições, esse processo de morte do nosso reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós estamos aqui com o nosso desembargador Lédio Rosa de Andrade, debatendo esse tema que encheu de perplexidade a nossa sociedade e, como eu já disse no começo do programa, não teve o espaço devido na mídia para poder ser tratado, processado e poder ser incorporado à vida cotidiana. Uma das coisas que eu queria perguntar para o senhor, desembargador, é sobre um documentário que nós tivemos notícia de que estaria sendo elaborado sobre a situação vivida pelo nosso ex-reitor, o Cancellier. Bom, a verdade é que uns dias antes da morte do Cal, que é o nome carinhoso, né, do Luiz Cancellier, eu fiz uma janta lá em casa para ele como amigo de infância para tentar animá-lo, né, quando ele saiu da cadeia. E nos reunimos, estava eu, ele, um outro amigo de juventude, de movimento estudantil, que é o ex-deputado Jailson Lima, o irmão dele, a minha companheira, enfim, nós estávamos ali, jantamos, tomamos um pouco de vinho, batemos um belo papo. E a morte dele veio poucos dias depois. Então aquilo nos deixou muito abalado. E quem teve a ideia foi o Jailson. Ele disse, não pode ficar assim. E ele então se propôs a fazer um documentário que já está sendo organizado, exatamente debatendo esse episódio, né? Mostrando o que está acontecendo, tem que mostrar o que houve, o que ele passou. A sociedade brasileira tem que saber, tem que ver, tem que materializar o que é tu pegar uma pessoa, tirar a roupa dela, fazer uma revista íntima, algemá-la, acorrentá-la, levar para uma aula de segurança máxima. Então, nós vamos tentar reconstruir, através de um documentário, esses momentos tão dramáticos que nós todos passamos. Então, a minha esposa, o senhor falou na sua companheira, me lembrei que a minha esposa dizia assim, que no suicídio ritual japonês, a expressão básica é eu não posso viver com esta vergonha. Certo, não é? Exatamente. E talvez seja importante contar essa situação de vergonha que esteve exposto o reitor, exatamente para que possa haver uma outra compreensão do processo de morte que acabou chegando nele. Olha, eu acho que eu poderia resumir os últimos acontecimentos. Uma pessoa como qualquer um de nós está na sua casa, né? Preparada para começar um dia, bate a porta e ao abrir a porta encontra canos de armas poderosas apontados para ele, né? Ele apresenta um mandato, um papel, e esse papel dá direito a um grupo de agentes do Estado de levar a pessoa à força, na marra. A pessoa é levada, é interrogada durante horas, se não me falha a memória, mais de 5 horas, interrogada dentro da Polícia Federal, e dali é acorrentada os pés, acorrentada as mãos, levada num veículo até o presídio, até a penitenciária. Ali na penitenciária lhe tiram a roupa inteira, lhe examinam o corpo nu, examinam o seu pênis, examinam o seu ânus, como se fosse sair de casa às 6 da manhã com alguma coisa escondida no ânus. Depois disso, lhe põem o uniforme de presidiário, condenado, e levam, nada mais, nada menos, para o setor de segurança máxima da universidade. Eu, como professor, levei uma vez os meus alunos de criminologia lá, me deu uma crise de pânico. Eu não consegui aguentar a opressão arquitetônica daquele lugar. É claro que a polícia vai dizer que é para a segurança dele, vai ter uma desculpa, seja lá qual for. Mas ele foi lá, onde estão os condenados mais perigosos do estado de Santa Catarina. E ficou ali, na cela, com outras pessoas, e ele me relatou que lá, nesse local, existe uma espécie de código de comunicação,
que as pessoas em determinadas horas falam por vozes. Os presos falam de uma cela para outra por vozes noturnas. E chega um momento que esses presos que estão lá condenados dizem: olá, pessoal da UFSC, como vocês estão? Numa solidariedade. Veja que ironia da vida, né? Bom, foi isso que ele passou. Então, é que somada à vergonha, né, gerada pela humilhação que ele viveu, pelo que o senhor está relatando, tem também um sentimento de solidão. Ah, sem né? dúvida. Tanto esse sentimento de solidão que o senhor já referiu por estar sozinho contra o Estado, quanto um sentimento de solidão, porque muitas das cartas que surgiram após a morte dele diziam assim: não fomos rápidos o suficiente em enfrentar essa situação, não demonstramos companhia, solidariedade. Ele deve ter se sentido muito só nesse momento, não é? Ele não reclamou disso. O que ele reclamou, e eu estou falando de uma conversa olho a olho, que nós estávamos juntos, de amigo para amigo. O que ele reclamou, mais de tudo, não foi nem da violência física que ele sofreu. O que ele reclamou, mais de tudo, foi ter sido afastado da universidade. Ninguém entende isso, porque ninguém tem o amor pela UFSC que o Cal tinha. Aquilo era a vida dele, não era um emprego, não era onde ele recebia o salário, era isso também. Mas acima disso, a UFSC era a vida dele. Ele se dedicou a isso, ele planejou a vida para chegar a reitor e fazer um belo trabalho que estava fazendo. Estava recuperando a UFSC, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista intelectual. Nós somos, já hoje, uma das melhores universidades do Brasil, que ele estava ajudando a melhorar isso, né? Claro que não foi só ele que fez isso. E de repente, tudo isso é jogado fora por um processo sem fundamento. Para tu ter uma ideia, ele sofreu tudo isso sem ser réu. Ele não é acusado de um crime. Quando falam em desviar 80 milhões, isso é a maior maldade que pode ser feita. Ele não é acusado de desviar R$1. Não existe essa acusação e as pessoas não entendem isso, porque todo esse desvio de dinheiro, que não foi de 80 milhões, é outra mentira, se calcula entre 100 a 300 mil reais. E, claro, não vou medir a correção pelo tamanho, mas é mentira os 80 milhões de reais. Houve um forte impacto na mídia dessa claro, pelo valor, 80 milhões, né? Claro. E ele, de repente, tudo isso, porque a acusação é de que ele estaria obstruindo um processo administrativo, não é processo judicial, no qual, por lei, ele tem, como reitor, acesso irrestrito, né? Então, isso tudo acontece assim, e depois, o ato dele pedir para ir orientar os seus mestrandos e doutorandos e dar prazo fixo, já, ó, tu fica lá 3 horas, 1 minuto a mais, tu volta para a cadeia, isso foi de uma humilhação que aí passaram dos limites. Ele não suportou e, como eu disse antes, buscou na tragédia a única arma que ele tinha para se defender. De qualquer forma, do ponto de vista de uma suspeita levantada, é necessária a averiguação, necessária a inquisição. O que parece ter acontecido como exagero foi que considerou-se uma culpabilidade antecipada. Olha, eu te digo como jurista, né, que se ele, vamos supor que tudo é verdade, se ele fosse condenado por essa tal de obstrução a processo administrativo, se ele fosse condenado, ou se inventasse outro crime, porque evidentemente a polícia vai inventar outro crime, vai dizer que foi prevaricação, vai inventar um crime, seja lá qual for. Mas se fosse o crime que eles inventarem, não importa, ele não ia ser preso, porque são crimes que apenas são tão baixas que a pessoa cumpre a pena em liberdade. Nem iria para a cadeia. Não iria para a cadeia, mesmo que fosse condenado. Entende? Não iria para a cadeia. E a lei, nesse caso de prisão provisória, é muito clara. Né? Ela é muito clara. Ela dá quais são os crimes que a pessoa pode ser presa e não ter nenhum, nem próximo, porque aí é crimes graves de estupro, de assassinato, que evidentemente não é o caso. E também a lei fala muito clara, só quando for imprescindível. Essa é a palavra-chave. Quer dizer, imprescindível, qualquer pessoa conhece a palavra em português, é quando não há outra alternativa. E veja, o imprescindível virou banalização, virou como o necessário, virou como tem que ser feito já, senão tudo não vai ser apurado, tudo vai ser escondido. E não tem sentido tudo isso, é uma coisa tão louca que é até difícil de argumentar contra. Então, é isso que nós estamos aqui na TV Floripa abrindo esse espaço para debate, porque
É importante que a gente compreenda quais são os contornos desse momento que a nossa cidade, o nosso estado, a nossa universidade, o nosso país viveu nesta semana. É importante a gente pensar o que é que está acontecendo conosco e o que precisamos fazer, como disse o nosso desembargador, para resistir a um processo que eventualmente possa ser danoso para a nossa sociedade na medida em que se perca aí as referências do processo judicial a que estamos todos sujeitos a qualquer momento. Exatamente. Então, pergunto ao senhor desembargador, o senhor quer ainda dirigir algumas palavras aos nossos telespectadores? Eu acho que nós ainda temos tempo de resolver essa crise com palavras. Eu acho que ainda o diálogo pode ser o caminho da solução. Por isso que eu digo para as pessoas, pense, não acredite em Messias, não acredite nesses justiceiros. Acredite que a única forma de resolver a situação do Brasil é a democracia fortalecida, e o fortalecimento da democracia só vai com a participação de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, desembargador, e aos nossos telespectadores quero desejar uma boa noite e dizer que, como já foi dito, a mídia mais prejudica-nos pelo que esconde do que por aquilo que nos revela. Daí a nossa televisão, TV comunitária, se dispor a abrir o espaço para a gente debater essa situação que vivemos aqui em Florianópolis com o processo de morte do nosso reitor. Boa noite.